Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Vamos fazer a correção dos exercícios da Biologia 2, tá? Então, hoje a gente vai voltar para a parte, para frente 2 de Biologia. Eu pedi na última aula os exercícios de aplicação da página 283. Então, agora a gente vai corrigir, tá? Para ver se ficou alguma dúvida, se está tudo certinho aí da maneira que vocês fizeram. Então, sobre o ciclo do carbono e do oxigênio. A primeira pergunta está falando que os dois são interligados, né? O ciclo do carbono e do oxigênio. Por que eles estão tão associados, tão ligados assim? A alternativa correta é a letra A, devido à fotossíntese e à respiração. Por quê? Porque na fotossíntese há uma absorção de gás carbônico e uma liberação de oxigênio, certo? Já na respiração é o processo inverso. Há uma absorção de oxigênio e uma liberação de gás carbônico. Então, os dois eles estão totalmente interligados, justamente porque um é o inverso do outro, um processo é o inverso do outro, né? A fotossíntese e a respiração. E acabam consumindo e liberando continuamente oxigênio e gás carbônico para a atmosfera, tá? A número 2, tem duas questões aqui, que a primeira é para explicar como que as plantas retiram o gás carbônico da atmosfera e por que elas desapareceriam se não houvesse mais gás carbônico na atmosfera. Gente, elas tiram o gás carbônico através da fotossíntese, né? Acabamos de falar aqui na questão 1 que a fotossíntese absorve o gás carbônico. Então, elas retiram o gás carbônico da atmosfera durante o processo de fotossíntese. Por que elas desapareceriam se não existisse gás carbônico na atmosfera? Porque elas não iam conseguir realizar a fotossíntese. Então, a fotossíntese é um processo vital para a planta, para o metabolismo, né, dos vegetais e, consequentemente, de toda a cadeia alimentar, porque os vegetais são a base da cadeia alimentar. Se não houver fotossíntese, se ela não puder ser realizada, não vai ter a produção das moléculas orgânicas, não vai ter a produção do oxigênio, então as plantas, consequentemente, morreriam, certo? Na B, para olhar aqui, né, o ciclo do gás carbônico e explicar quais são os processos que devolvem, então, o retorno do gás carbônico para a atmosfera. A respiração, tanto das plantas quanto dos animais, devolve gás carbônico, tá? Não esqueçam que as plantas também respiram através dos estômatos, que ficam nas folhas, certo? Aberturas, né, na folha que conseguem realizar a troca gasosa. Então, a planta também respira. Respiração de animais e plantas devolve. A gente expira gás carbônico. Então, devolve gás carbônico para a atmosfera. Outro processo é a decomposição orgânica. Então, quando existe a decomposição, processo de decomposição por fungos, bactérias, há o retorno do gás carbônico de novo, né, para a atmosfera, certo? E a última, a letra D, está pedindo para explicar por que o uso dos combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono. A gente sabe que a utilização de combustíveis fósseis, né, através da queima desses combustíveis, acaba devolvendo o gás carbônico para a atmosfera. Então, vai aumentar muito a quantidade desse carbono presente na atmosfera. Se aumentar muito a quantidade, pode causar, né, interferência nesse ciclo. Então, vai acabar tendo um incremento do gás carbônico na atmosfera, que vai ter como consequência o aumento do efeito estufa, né, que nós falamos um pouquinho. Então, seria a letra D, aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera, certo? Agora a gente vai voltar para o texto para falar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio. Então, frente 2, o livro 3, né, da apostila 3, podem pegar aqui na página 279. Então, aqui, ó, começa o ciclo de nitrogênio. Nós sabemos que o nitrogênio é necessário porque ele faz parte, né, da composição, da estrutura dos seres vivos. Então, nas nossas moléculas, nos aminoácidos, nas proteínas, dentro das bases nitrogenadas, lá no nosso ácido nucleico, né, as bases adenina, citosina, guanina, timina, uracila, tudo isso tem nitrogênio, é essencial. E ainda há nitrogênio também na atmosfera. Então,
a maior parte, né, da atmosfera é composta por nitrogênio gasoso. 78% da atmosfera é composta de nitrogênio gasoso. Nós estamos como se fosse num mar de gás nitrogênio. Então, a nossa atmosfera, ela tem na sua maior parte gás nitrogênio. Só que, apesar de estar tão disponível assim, muitos organismos não conseguem absorver esse oxigênio, esse nitrogênio direto da atmosfera. Então, não conseguem aproveitar o nitrogênio gasoso. São poucos os organismos que conseguem aproveitar esse nitrogênio gasoso. Quem são esses organismos que conseguem aproveitar? São bactérias e cianobactérias, certo? Eles conseguem aproveitar. Como que eles vão aproveitar esse nitrogênio aí que está presente na atmosfera? Primeiro, eles têm que transformar, o nitrogênio gasoso em amônia. Aí, essa forma amônia vai ser aproveitada por outros seres vivos, tá? Como que as bactérias e cianobactérias fazem essa transformação do N2 em amônia? Esse processo é chamado de fixação, tá? Quando tira gás, nitrogênio da atmosfera e transforma em amônia. Como que as bactérias fazem essa fixação? Elas fazem por um processo chamado fixação biológica. Elas vão ativamente, né, biologicamente, vão transformar o nitrogênio gasoso em amônia para ficar disponível para outros seres vivos. A gente já vai ver em detalhes como elas fazem isso, tá? Existem outras maneiras de tirar nitrogênio da atmosfera? Sim, existem. Além dessa fixação biológica, né, ou biofixação, que seria a retirada através das bactérias e cianobactérias, existe também uma retirada física. É a fixação física, através de processos físicos, fenômenos físicos, como raios, relâmpagos, faíscas elétricas. Eles retiram nitrogênio gasoso da atmosfera. Só que é tão pouco que chega a ser insignificante, tá? Então, esse fenômeno de fixação física é muito pouco comparado ao fenômeno de fixação biológica. E existe ainda um último tipo de fixação, de retirada, né, desse nitrogênio gasoso da atmosfera, que é a fixação química, feita pelas indústrias de fertilizantes, tá? Esse método já é um método que é mais relevante. Existe uma grande quantidade de fixação química pelas indústrias de fertilizantes, certo? Mas nosso foco vai ser a fixação biológica, o processo que as bactérias fazem para retirar o gás nitrogênio, esse 78% desse gás que está, né, na atmosfera, e deixar ele de uma forma aproveitável, né? Juntar esse gás nitrogênio, N2, com o hidrogênio para formar NH3, que seria a amônia, tá? Como que elas fazem isso? Primeiro, as bactérias, principalmente, né, as que fazem principalmente esse processo de fixação biológica, são as do gênero Rhizobium. Por que Rhizobium? Rhizobium deriva de raiz, rizo, raiz. Elas vivem nas raízes, anexadas às raízes de plantas leguminosas. As plantas leguminosas são aquelas plantas que têm forma de vagem, tipo feijão, ervilha, soja, tá? Então, essas plantas têm nas raízes, aqui a gente dá para ver na imagem, alguns nódulos. Essas bolinhas, esses nódulos, são essas bactérias que estão aqui vivendo junto com as raízes das plantas leguminosas, tá? Elas, que são do gênero Rhizobium, que vivem aqui nessas raízes, que fazem essa fixação biológica. Por que elas ficam nas raízes dessas plantas leguminosas? Porque ali elas recebem proteção e alimento e, em troca, elas vão dar para a planta um suprimento de nitrogênio, aproveitado pela planta daí na forma de NH3, que é a amônia, tá? Então, é uma troca, é uma associação que é boa para os dois, tanto para a planta quanto para a bactéria. O nitrogênio, então, vai ser utilizado pelas plantas, né, para a produção das moléculas orgânicas e vai se incorporar na estrutura mesmo, no organismo vegetal. E depois vai ficar disponível para quem se alimentar desse organismo vegetal. Então, vai ficar disponível para os próximos níveis da cadeia alimentar, tá? Todos os animais vão acabar recebendo esse nitrogênio porque as plantas conseguiram incorporar, certo?
E por que as plantas conseguiram incorporar? Porque elas têm nas suas raízes as bactérias que fazem essa fixação, tá? Então, seguindo aqui. Os compostos nitrogenados, por exemplo, amônia, ureia e ácido úrico, são liberados por todos os organismos durante o metabolismo celular. Então, são as nossas excretas, tá? Dos mamíferos, a ureia é a principal excreta. Então, dependendo, né, do tipo do ser vivo, da espécie, elas podem excretar o nitrogênio depois que obtiveram da alimentação nessas formas aqui, ó, amônia, ureia, ácido úrico. Nós, que somos mamíferos, excretamos na forma de ureia, tá? Além disso, quando esses organismos morrem, também disponibilizam ao meio ambiente uma grande quantidade de compostos nitrogenados, como as proteínas, tá? E esses produtos eles vão ser transformados em amônia por ação de bactérias e fungos que vão fazer a composição desses organismos mortos, desses corpos, tá? Esse processo de decomposição que as bactérias e fungos fazem acaba retirando o nitrogênio dali e transformando em amônia. Então, é um processo que se chama amonificação, o processo que as bactérias e os fungos fazem durante a decomposição. Eles retiram o nitrogênio dos organismos mortos e acabam transformando em amônia, amonificação, tá? A amônia, que vai estar daí presente no meio, lá no solo, né, depois da decomposição, ela vai poder ser transformada em nitrito e posteriormente em nitrato, por meio de outras bactérias, que são as bactérias nitrificantes. Então, peguem lá na página 280, vamos falar agora sobre as bactérias nitrificantes. Então, a gente viu as bactérias do gênero Rhizobium, que vivem nas raízes das plantas leguminosas, pegam o nitrogênio atmosférico e transformam, retiram o oxigênio da atmosfera, o gás, né? Eu falei oxigênio, eu acho nitrogênio, o gás nitrogênio da atmosfera e transformam em amônia, certo? Essas são as bactérias do gênero Rhizobium. Mas também temos as bactérias nitrificantes. O que essas nitrificantes fazem? Elas vão transformar a amônia primeiro em nitrito e depois em nitrato, certo? Então, para transformar a amônia em nitrato, que seria o final, vão ocorrer duas etapas. A primeira é quando a amônia vai ser convertida em nitrito, que é a nitrosação. E na segunda, esse nitrito vai ser convertido em nitrato, que é a nitratação, certo? Então, aqui, ó, duas etapas para transformar a amônia em nitrato. A amônia vai chegar aqui, ó, no nitrato. Mas ela tem duas etapas. Primeiro vai ser nitrito, depois nitrato, para chegar nesse nitrato, tá? Então, a primeira etapa, a amônia é convertida em nitrito, nitrosação. Na segunda etapa, o nitrito é convertido em nitrato, nitratação, tá? As bactérias nitrificantes são quimioautótrofas. Então, elas são autótrofas, elas geram sua própria energia, mas em vez de fazerem fotossíntese como as plantas, elas fazem quimiossíntese. Então, elas utilizam o nitrogênio para fazer as suas moléculas e produzir seu próprio alimento, certo? O nitrato é uma substância bastante utilizada pelos vegetais. Então, por que é importante que essa amônia vire nitrito e depois nitrato aqui? Porque o nitrato vai ser usado pelas plantas, certo? É preciso que haja nitrato para as plantas crescerem, para as plantas se desenvolverem. Então, é uma substância que é importante para os vegetais. As bactérias desnitrificantes, agora, elas vão devolver o nitrogênio que estava na forma de nitrato para a atmosfera. Vão deixar ele de novo na forma gasosa. Vão fazer o processo contrário. Por isso que elas se chamam desnitrificantes, porque elas devolvem o nitrogênio gasoso depois que já virou nitrato, certo? Então, as bactérias desnitrificantes devolvem nitrogênio para a atmosfera. Gente, como eu falei, não são todas as plantas que têm as bactérias nitrificantes, né, associadas lá às suas raízes. São só as plantas que têm consideradas leguminosas, certo? Que
tem aquela vagem lá que eu falei, feijão, ervilha, lentilha, soja, só essas. Então, quando uma prática, né, comum dos agricultores, quando eles querem fazer com que o solo fique mais fértil, que o solo tenha mais nitrogênio, eles alternam entre uma plantação e outra uma lavoura de planta leguminosa. Então, isso se chama rotação de culturas ou alternância de culturas. Eles vão pegar e plantar entre uma colheita e outra, fazer uma plantação só de leguminosas para devolver nitrogênio para o solo, porque as leguminosas têm essas bactérias aí que tiram o nitrogênio do ar e jogam no solo, certo? Então, por exemplo, eles estão plantando lá arroz, milho, trigo. Entre uma colheita e outra, eles, em vez de plantarem só arroz, eles vão plantar feijão, por exemplo, que é uma leguminosa, para enriquecer o solo, tá? A decomposição dos restos dessas plantas leguminosas, depois que eles, né, acabam colhendo esse feijão, no caso aí, vai fazer com que o solo enriqueça com esses compostos encontrados nessas raízes das leguminosas, né, esses compostos nitrogenados. Então, isso é chamado também de adubação verde. Por quê? Porque o agricultor não vai precisar usar adubo químico, é uma adubação natural que preserva o meio ambiente, e além disso ele tem uma vantagem que ele vai ganhar uma colheita de feijão, entre uma colheita, né, de arroz e milho lá, ele vai de vez em quando colher também feijão, então ele vai estar tendo várias vantagens, certo? Existe também, além da rotação de culturas, a prática de culturas consorciadas. O que seria isso? Pode ser usada para adicionar nitrogênio ao solo. Então, vai plantar, por exemplo, feijão no meio da plantação, daí não vai esperar a colheita, vai plantar no meio mesmo do milharal, por exemplo, que é uma plantação de milho, certo? Entre as ruas, né, entre uma planta e outra de milho, vai se plantar feijão. Isso é com cultura consorciada, certo? Aqui a gente tem uma imagem do resumo do ciclo do nitrogênio. Então, aqui, ó, o nitrogênio atmosférico. Vocês podem ver que existe várias flechas retirando esse nitrogênio. Então, aqui, ó, a primeira vão ser as bactérias fixadoras de nitrogênio gasoso. Elas vão fixar o nitrogênio aqui no solo, certo? A partir do momento que há esse nitrogênio já fixado no solo, as bactérias vão fazer o processo de transformação desse nitrogênio aqui, né, que já se fixou no solo, de transformação em amônia, NH3, através da nitrosação e nitratação, certo? Então, nitratação, depois que virou amônia, nitrosação transformar em nitrito e nitratação é transformar em nitrato. Quando já está nitrato, algumas bactérias desnitrificantes podem retirar esse nitrogênio do nitrato e devolver para a atmosfera, então nitrogênio gasoso, ou esse nitrato vai ser assimilado pelas raízes aqui e usado pelos vegetais. Vai passar para os animais através da alimentação. Quando os vegetais e os animais morrerem, fungos e bactérias vão fazer a amonificação, ou seja, pegar esses compostos que sobraram de nitrogênio, transformar em amônia, aí vem as bactérias nitrificantes novamente, transformam, né, através da nitrosação em nitrito e depois através da nitratação em nitrato. Esse nitrato fica de novo disponível para a assimilação dos vegetais ou volta, por causa das bactérias desnitrificantes, volta para a atmosfera, porque elas fazem o processo de desnitrificar, tiram o nitrogênio de nitrato e jogam na atmosfera em forma de gás, nitrogênio. Certo? Então, ó, tem bastante detalhe no ciclo do nitrogênio, ele é um pouco mais complexo, né, do que o do carbono e do oxigênio. Então, releiam aqui e façam os exercícios de aplicação, tá? Primeiro, vamos fazer juntos esse daqui, ó, só de exercício de exemplo. Um solo que foi usado para o plantio de uma lavoura de leguminosas apresenta, após a colheita, uma maior quantidade de nutrientes ricos em nitrogênio. Por que será? Lembrem, toda planta leguminosa tem nas suas raízes aqueles nódulos, né, de bactérias, rhizóbium. Essas bactérias fixam nitrogênio, ou seja, elas tiram o nitrogênio do ar e jogam para o solo. As raízes, depois da colheita, né, as raízes que ficam lá no solo vão
acabar enriquecendo o solo com esses nutrientes de nitrogênio aqui, porque as bactérias fizeram, né, esse serviço de fixar o nitrogênio. Então, essa é a resposta, tá? Agora, vocês podem fazer os exercícios do módulo 38 de aplicação. Página 287 e 288, tá? Tentem fazer lá, na próxima aula eu trago a correção. Os propostos, vocês podem tentar fazer também, da 290 a 291. Eu sei que, né, tem o gabarito dos propostos, mas caso surja alguma dúvida, não entender por que é aquela resposta, é só também colocar lá no fórum do Responde, tá bom? Então, tranquilo, pessoal? Até aí, tudo bem? Tentem fazer os exercícios para ver, tá? Onde é que vocês têm dúvida nesse ciclo de nitrogênio, que é um pouquinho mais complexo, né? Tem várias etapas. E depois a gente faz a correção, certo? Aqui, ó, só para resumir. Então, o nitrogênio tem as etapas de fixação, que é a retirada do nitrogênio que está na atmosfera e jogada, né, no solo. Depois a nitrosação, a nitratação e desnitrificação para voltar pro gasoso, pro estado gasoso, para a atmosfera, certo? Então, bons estudos e até a próxima aula.